E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal FlaTube, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo. Pois é, o Flamengo venceu, né? O Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil, 1-0. O Flamengo merecia até ter ganhado por mais, né? Felipe Luiz no seu primeiro jogo já surpreendeu a torcida. Eu vou ser sincero, não esperava o volume de jogo que o Flamengo teve, né? O empenho, o desempenho, a intensidade, né? Foi como ele falou. Ele já começou a colocar em prática daquilo que ele quer, né? Escalando o Gabigol inclusive indo bem na medida do possível, né? Tendo participativo, né? Tendo gol anulado, né? Então a esperança é que o Flamengo seja outro, né? A mídia de todo o Brasil repercute nessa vitória do Flamengo por 1-0. Como eu disse, o Hugo Souza salvou o Corinthians de tomar uma goleada, né? Salvou um gol de letra de Gabigol, depois salvou o gol de Gerson, salvou o gol de Léo Ortiz de cabeça, né? Que inclusive foi uma das duvidades de Felipe Luiz, né? Inclusive depois na coletiva ele explicou que estudou um pouco o Corinthians e que Léo Ortiz era a melhor opção para aquele jogo, né? Inclusive ele disse que Fabrício Bruno é um dos capitães do time, precisa muito dele, vai contar com ele, né? Isso aí é o cara chamando o jogador para o grupo, né? A torcida não compareceu em peso, né? Devido o preço do ingresso está muito alto, mas acima de 40 mil ainda, né? O Flamengo agora volta suas forças para o Campeonato Brasileiro, mas, pessoal, foi uma atuação onde chamou atenção, né? Chamou atenção. O primeiro tempo o Flamengo jogou todo no campo de ataque do Corinthians, marcando pressão, sufocando a equipe, né? Envolvendo o adversário. É isso que o torcedor flamenguista cobrava da equipe, né? O torcedor do Flamengo não cobrava o Flamengo golear todos os jogos, né? Como não goleou, né? Mas cobrava intensidade, marcar pressão, criar as oportunidades que foi criada, né? Mesmo ganhando o jogo por 1-0, mas o time consegue enxergar algo diferente nesse time. O time consegue enxergar algo que a expectativa é grande, né? A expectativa é para que o Flamengo passe pela Copa do Brasil, vá para a final, né? Termine o Campeonato Brasileiro aí com um mínimo de dignidade, né? O Flamengo ainda falta 11 jogos, claro, matematicamente ainda tem chance de ser campeão, mas dificilmente vai conseguir tirar, né? Então, de 8 a 9 pontos, né? Se o Flamengo ganhar seu jogo atrasado. Claro, né? O ano passado o Botafogo colocou 15 pontos, né? Mais ou menos dessa rodada e conseguiu perder o campeonato. Nada é impossível, né? Principalmente quando você joga um bom futebol, né? Volto a dizer sempre, né? Quando você joga um bom futebol, tá mais próximo da vitória, né? O Flamengo de ontem, a certo momento, lembrou o Flamengo de Jorge Jesus, né? Inclusive, quem estava transmitindo os jogos tocou nesse assunto, né? Que lembrou o Flamengo de Jorge Jesus, né? Com intensidade, né? Dela Cruz, outro jogador. Arrascaeta, outro jogador. Gabigol, outro jogador. Bruno Henrique, outro jogador. Pessoal, os caras estavam cansados de receber orientação de um cara que não sabia de nada, né? Tô falando de Tito? Não. Tô falando do filho de Tito, né? Talvez Tito quisesse fazer o filho dele de trampolim no Flamengo, né? Mas não colou. Todo mundo tava de saco cheio desse filho de Tito, né? O Flamengo, na verdade, é quem perdeu, né? Vamos trazer um corte aí onde a mídia repercute nessa vitória do Mengão, como ele achou, o que achou da estreia de Felipe Luiz, foi boa, foi ruim, e Gabigol jogou bem, não jogou. Vamos ver aí o que é que a mídia trouxe aí, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Ao canal Fala João Guilherme, link na descrição. Vamos acompanhar um pouco aí e depois eu trago a minha opinião. Vamos lá, nação. Flamengo 1, Corinthians 0, gol do Alexandro. Flamengo leva uma vantagem para São Paulo no jogo da volta no dia 20 de outubro. E o que eu posso dizer da estreia do Felipe Luiz como técnico, resumindo, olha, foi acima do que eu esperava. Porque imaginem comigo aqui, o cara
tem 6 meses de treinador. Ele dirigia o Sub-17. Depois passou para o Sub-20. Há 2 dias ele assumiu o time principal do Flamengo. É muito diferente de você dirigir equipes da base e da equipe profissional. Mesmo ele sendo um jogador que há pouco tempo estava com a maioria desse grupo do Flamengo, é uma missão completamente diferente e que ele não tinha experiência nenhuma até o dia de hoje, dirigir uma equipe no profissional. Mas ele mostrou que é acima da média. Por quê? Ele está muito bem preparado para a função e está no clube certo para iniciar essa trajetória. Aí você vai pensar assim, pô, João Guilherme, você tá doidão aí na madrugada, você bebeu alguma coisa no Maracanã? Não, não bebi não, só bebi Coca Zero, que eu estava dirigindo, não podia beber. Mas ele está no clube certo por quê? O Felipe Luiz, ele está em casa, no Flamengo. Ele é muito querido por todos do Flamengo. Hoje, antes do jogo começar e depois do jogo ainda mais, o Maracanã inteiro estava cantando e gritando o nome do Felipe Luiz. A nação rubro-negra ama o Felipe Luiz. Então, dificilmente o Felipe Luiz passará pelo que técnicos recentes passaram pelo Flamengo. Aquela pressão negativa insuportável que acaba levando à queda. E dificilmente passará por alguns motivos. Primeiro deles, ele entende muito bem o que é o Flamengo. Ele jogou no Flamengo por 5 anos. Ele, desde criança, ele é Flamengo. Então, ele entende o que é o Flamengo. E ele sabe o que ele precisa fazer para deixar a torcida feliz. Ele mesmo disse na coletiva de apresentação ontem, a resposta da torcida vem do que ela vê em campo. E o que ela viu em campo hoje mostra que o Felipe Luiz, além de ter o apoio da torcida, tem o apoio total dos jogadores. Os jogadores entenderam, com um jogo já dá para dizer isso, que aquele cara que está ali na beira do campo, ele não é o Felipe Luiz, colega deles, amigo deles, que era jogador. Ele é o Felipe Luiz, treinador. Eles respeitam o Felipe Luiz. E eles mostraram hoje um comprometimento com a causa do Felipe Luiz que vai fazer toda a diferença. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o Tite, o Sampaoli, o Vitor Pereira, o Domenech, o Renato Gaúcho, ou até mesmo o Rogério Ceni, que ganhou 3 títulos, vou tirar o Dorival dessa lista, o Felipe Luiz terá algo que esses treinadores todos que eu citei, na sua grande maioria, eles não tiveram com essa intensidade que o Felipe Luiz já está tendo, que é o apoio do grupo do Flamengo. Ele é deste grupo. Os caras conhecem o Felipe, respeitam o Felipe, e o comprometimento do time do Flamengo hoje em campo me chamou a atenção. Sinceramente. Um time que vinha se arrastando, jogando em câmera lenta, slow motion, muito cansado, calendário para cá, calendário para lá, era o que o Tite dizia nas coletivas, muitas lesões, jogadores que estavam num ritmo muito abaixo. Olha, o que o time do Flamengo correu hoje é impressionante. Então, isso mostra também
que os jogadores do Flamengo, quando querem, eles podem apresentar muito mais e realmente confirmar em campo tudo aquilo que se fala deles fora de campo. Que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. E tem mesmo. Você vê o time que entrou hoje em campo e você vê a lista de jogadores que estão fora, que só voltam ano que vem ou que vão voltar em breve. O Flamengo tem um grande elenco. E agora tem um treinador. Chegamos à parte do Felipe Luiz. O elenco está comprometido. O elenco correu por ele. E ele mostrou em um jogo que ele é muito promissor. Ele tem muitas qualidades e ele pode se tornar realmente um técnico gigante no futebol. Pode. Aí você vai falar, porra, João Guilherme, um jogo? Um jogo. Ele já dá sinais de que ele pode ser um grande treinador. E por quê? Gente, quem viu o Flamengo hoje do Felipe Luiz não viu este Flamengo de hoje do Felipe Luiz em nenhum momento com o Tite. Em nenhum momento com o Sampaoli. Em nenhum momento com o Vitor Pereira. Em nenhum momento com o Paulo Souza. Nem com o Rogério. Nem com o Domi. E com o Dorival, talvez em alguns momentos, e com o Renato também. O Renato teve grandes jogos no Flamengo. Mas o que eu quero dizer é que o Felipe Luiz, com 2 treinos e muita conversa, ele conseguiu chegar para os caras e falar o seguinte: vocês se lembram o que o Mister Jorge Jesus fazia aqui em 2019, início de 2020? Vocês estavam aqui, Arrascaeta, você estava aqui, né? Gabi, você estava aqui. Bruno Henrique, você era daquela época. Gerson, você jogava aquela época, né? Beleza? Vamos falar aqui para a rapaziada. Qual era a base do jogo do Jorge Jesus? Intensidade, marcação alta, sufocar o adversário, perde, pressiona, transição rápida, um time que não deixa o adversário respirar, que é constantemente golpeado por esse time, que tem troca de passes, movimentação, triangulações, jogadores se aproximando, toda hora tínhamos triângulos. 3 caras sempre próximos para tocar a bola com velocidade. O Gerson, que tem como característica, às vezes, segurar demais a bola, uma hora o Felipe chamou ele lá no primeiro tempo e falou: Coringa, toca mais. Ele fez esse gesto aqui. De La Cruz fez isso com excelência. Arrascaeta fez a melhor partida dele há muito tempo, hein? Há muito tempo. Gabigol fez o melhor jogo dele desde a final da Libertadores da América de 2022, quando ele fez o gol do título do Flamengo em cima do Atlético Paranaense. Impressionante. É um outro jogador que no ano e meio, quase 2 anos, não vinha fazendo isso. Uma outra movimentação, uma outra participação. A sensação que se tinha vendo o Gabigol nos últimos tempos, e especialmente com o Tite, é que o Flamengo não tinha 11 jogadores em campo, tinha um a menos. Ele se movimentou, ele participou de jogadas, ele deu bons passes, ele estava presente na área. Não vimos Gabriel Barbosa flutuando e vindo até aqui atrás no meio-campo para buscar a bola. Ele ficou lá na frente, na área e se movimentando ali nas imediações da área.
Esse é um Gabriel que a gente não via há muito tempo. Teve um gol anulado por um impedimento de 1 centímetro. Quase ia fazendo um gol lindo numa letra. Participou de várias jogadas de ataque. Teve outra chance que o Arrascaeta enfiou a bola para ele e o Hugo Souza abafou. Então podemos dizer que isso tudo aconteceu com Felipe Luiz com 2 treinos. Na base da conversa. Na base do treinamento rápido. Então, em um jogo, nós vimos um Flamengo que nós não assistimos há muito tempo. Um Flamengo que lembrou bastante a forma de jogar do Flamengo de Jorge Jesus. Realmente, o Felipe Luiz se inspira muito no Jorge Jesus. E é uma bela influência. E ele vai seguir este caminho. Porque, gente, o Flamengo terá agora o Bahia em Salvador no sábado. Jogão, hein? Depois terá uma data FIFA. Muitos jogadores irão para as suas seleções, outros ficarão aqui. Aí na volta, o Flamengo terá um Fla-Flu antecipado do Campeonato Brasileiro, outro jogão. E aí no dia 20 de outubro, o retorno contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Imaginem como estará o Flamengo do Felipe Luiz no dia 20 de outubro contra o Corinthians lá em São Paulo. Com ele tendo tempo para trabalhar com os jogadores que aqui ficarão. Com mais 2 jogos, porque ele terá o Bahia e o Fluminense. Então, de fato, é muito promissor. Um time muito técnico. O Léo Ortiz é um absurdo. Não entendi até hoje por que o Tite brigou tanto pela contratação dele e não botava o rapaz para jogar na zaga. Embora o Fabrício Bruno estivesse muito bem, temos que reconhecer isso. Fez ano passado e boa parte desse ano uma boa temporada. Foi merecidamente convocado para a seleção brasileira. Mas o Léo Ortiz, ele é diferente. Ele é um zagueiro que ele tem a qualidade de armar o jogo lá de trás. Ele é muito técnico. Ele é um zagueiro que poderia ser um meia. Então a saída de jogo com ele fica muito mais qualificada. E o Felipe Luiz privilegiou isso. Uma equipe técnica, com boa qualidade de passe. Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, que estreou hoje no Flamengo, hein? Hoje foi a estreia do Alexandro. Que partida do Alexandro. Até a hora que ele aguentou, ele jogou demais. Aliás, ele lembra muito o jeito do Felipe Luiz jogar, né? O Felipe foi melhor que ele, eu acho. Mas ele lembra o estilo de ser um ala, um lateral que constrói jogadas. Ele vai mais ao fundo do que o Felipe Luiz ia. O Felipe não chegava tanto ao fundo. Ele construía mais por dentro, na diagonal. O Alexandro não, ele vai muito ao fundo. E fez o gol assim. Nação flamenguista, a mídia de todo o Brasil fazendo vários elogios ao Flamengo, né? A verdade é só uma, né? A expectativa, eu dizia até nos meus vídeos anteriores, a expectativa era grande, era gigante, mas no jogo de ontem a gente não poderia cobrar nada de Felipe Luiz, né? É porque o cara teve um treinamento com bola e outro tático, né? Então acho que era injusto, né? A gente chegar aqui hoje e cobrar algo de um treinador assim, né? Esse cara aí passou 1 ano no Flamengo e não mostrou nada, né? Mas futebol é assim, né? Graças a Deus o cara, com 2 treinamentos, conseguiu resgatar aquele futebol de 2019. Pois é, né? Como assim, né? Flamengo intenso. Ele disse da sua coletiva, pessoal. O meu time, eu quero intensidade. Quero o Flamengo envolvendo o adversário. Quero o Flamengo criando várias oportunidades de gol. Quero o Flamengo marcando alto. Quero o Flamengo pressão a todo momento, né? Foi isso que a gente viu, né? Até quando o Flamengo tinha gás, o Flamengo estava marcando pressão. O Flamengo, eu acho que ontem foi o melhor jogo dos últimos 2, 3 anos do Flamengo. O
marcando pressão, marcando em cima. Na verdade, o jogo ontem era para ter saído no mínimo 3-0, né? Teve o gol de Alexandro, mas antes do gol de Alexandro, teve uma bola de letra de Gabigol que merecia ter entrado. Teve uma bola de Gerson. A bola de Gerson que entrou sozinho. Merecia ter entrado. Teve uma cabeçada de Léo Ortiz que merecia ter entrado. Então, pessoal, o Flamengo criou, né? Diferentemente dos outros jogos, né? O Flamengo criou. Foi ofensivo ao extremo. Muitos, quando surgiu a escalação, a gente viu a mesma formação de Jorge Jesus, ficou um pouco assustado. Não digo a mesma formação, mas com algumas peças diferentes, né? É o 4-4-2, né? Principalmente na frente, né? Muito parecido com aquilo que a gente estava acostumado a ver, né? Era Bruno Henrique e Gabigol no ataque, né? E no meio, Gerson e Arrascaeta. Era esse, né? Era esse o time, né? Um pouco mais recuado. Pulgar e De La Cruz. Pulgar voltando a jogar bem. De La Cruz voltando a jogar bem. Arrascaeta muito bem na partida, né? E na zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira também, que foram super bem, né? É claro, é como o Felipe Luiz disse, né? Tem um preço, né? Atacar, ser agressivo em 90 minutos, com intensidade, marcar em linhas altas, tem um preço, né? Uma hora ou outra você vai sofrer perigo, né? Eu não acho que não foi nem muito perigo, né? Até porque bolas que sobraram ali. Romero meteu uma na trave e Mateuzinho meteu outra na trave também, né? Mas pra mim, tudo normal. O Flamengo agora, Felipe Luiz prepara a equipe para enfrentar o Bahia, né? É sempre jogo difícil lá na Fonte Nova, no campo do Bahia, acho que é Fonte Nova. O Bahia tá na parte de cima da tabela, é outra prova de fogo, né, contra Felipe Luiz. Mas uma coisa é certa, pessoal, ele conseguiu resgatar o bom futebol, né? Conseguiu resgatar, trazer de volta para jogar bola. De La Cruz, Pulgar, Rascaeta. Tudo bem, Gerson vinha jogando bola. Gabigol, o principal, né? Acho que dos últimos 4 anos, 4 não, que é demais, né? Mas dos últimos 2 anos foi a melhor partida de Gabigol, pessoal. Intensidade, participativo, dando opção e fazendo ali o 9, né? Estando na área, né? Criou várias oportunidades de gol, poderia ter feito o seu, né? Inclusive, pra mim aquele gol ali que é anulado dele é imoral, né? O pé do cara claramente dava condição, botaram a linha na manga da camisa dele. Mas é o VAR no Brasil. O VAR no Brasil é sempre assim, né? É como eu digo, agora é focar no Bahia, né? E depois tem um jogo da volta contra o Corinthians, né? Mas isso aí é só lá para o dia 20. Ainda tem o Fla-Flu. Então vai ter jogos até lá pra gente ver como é que vai ficar esse time aí de Felipe Luiz, né? Pra mim, pessoal, é um excelente time. O Flamengo tem um elenco muito qualificado, né? Pra você ter noção, o Flamengo tem 5 jogadores do departamento médico que só voltam o próximo ano. Mas mesmo assim, ainda entrou Chael, entrou Alcaraz, Gonzalo Plata. Então, um elenco desse aí é como o Felipe Luiz disse, né? É o melhor elenco das Américas, né? Então, a obrigação dele é fazer um bom trabalho, né? Primeiro jogo, tem aquele ditado, a primeira impressão é a que fica. Então, pessoal, jogou muita bola, jogou estilo Jorge Jesus, sim, 2019, né? Isso aí deixa o torcedor flamenguista esperançoso, orgulhoso, né? Porque sabe que pode vir coisa boa, né? Por que não? Por que não resgatar aquele futebol de 2019, né? Até porque a base, né? Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol são 4 jogadores ofensivos que sabiam como é que funcionava aquele esquema, né? Como é que eles marcavam a pressão, como é que eles saíam numa saída de bola, ou infiltração, né? Inclusive no jogo de ontem, a gente viu muitas triangulações, né, pessoal? O jogador pegava na bola, geralmente aproximava 2 ou 3 ali para fazer tabelas, que a gente não via, né, nos times anteriores. Mas é isso, né? O time do Flamengo hoje é outro, o time do Flamengo resgatou aquele futebol de 2019. Calma, pessoal, calma, é apenas um jogo? Mas é o que a gente viu, né? O torcedor do Flamengo agora tá esperançoso, né? Vamos acompanhar aí que tudo vai dar certo, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal FlaTube, né? Deixa seu like, né? Compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.